dos processos mais importantes do tratamento. É ela quem fornece as informações valiosas a respeito do nível de acometimento funcional do seu paciente com artrite reumatoide e direciona o tratamento da maneira mais objetiva e assertiva. Então, nessa primeira aula, dividiremos a avaliação em duas partes. Na primeira parte, vamos falar de tudo que deve ser avaliado nos primeiros encontros com o paciente e, assim, para elaborar o nosso diagnóstico fisioterapêutico. As avaliações dessa primeira parte também precisam ser repetidas de tempos em tempos para o acompanhamento do paciente a longo prazo. Já a segunda parte da aula, eu vou falar com você de uma avaliação que pode ser feita de forma mais rápida, inclusive a cada sessão. Elas são mais úteis para te ajudar a determinar quais das condutas do seu plano de tratamento serão realizadas naquele dia. Isso acontece pelo seguinte: imagina que você já fez sua avaliação inicial do seu paciente de forma completa e que os objetivos do tratamento e as condutas a serem realizadas já foram escolhidas à perfeição. Agora imagine que no seu terceiro encontro com o paciente, por exemplo, ele chega para o atendimento diferente do que ele vinha se apresentando antes, com uma maior inflamação, rigidez articular, sentindo mais dor. Isso acontece bastante e essas modificações na apresentação do paciente, elas podem ocorrer por conta de alguma modificação na própria atividade natural da doença, né? Ou, por exemplo, por excessos que o paciente venha a ter realizado, que ele venha a ter realizado nos dias anteriores. E isso é comum à medida que ele vai percebendo os efeitos positivos do seu tratamento ou também devido a acontecimentos alheios à sua vontade ou à própria do paciente que modifiquem o limiar de sensibilidade dolorosa. Sendo assim, se você reavaliar seu paciente no início do atendimento ou de uma forma mais periódica, você vai saber quais as condutas terão melhores resultados e quais podem até prejudicar o seu paciente naquele determinado dia, naquela determinada semana de atendimento. Então, essa avaliação, ela é feita, essa avaliação diária ou semanal, ela deve ser mais rápida, objetiva, de modo a direcionar suas ações naquele dia. Então, vamos lá. Invariavelmente, no primeiro encontro, você realiza a entrevista com o paciente. Determine um período médio para durar essa etapa, de forma que você tenha possibilidade de realizar tudo o que seja necessário nesse primeiro encontro. Sinta-se livre aí para escolher, ordenar as perguntas do modo que seja mais conveniente para você. Mas eu queria destacar algumas que são relevantes. Por exemplo, quais são os profissionais que acompanham o seu paciente? Ele é atendido por um médico? Seu paciente, ele pode te passar o contato desses profissionais caso haja necessidade de interação, de uma conversa, de uma melhor compreensão do quadro clínico ou até mesmo para vocês trabalharem em parceria em prol dos benefícios do seu paciente. Quanto tempo tem desde o início dos primeiros sintomas? E aí você vai aprofundar quais são as características específicas do sintoma, o tipo, a duração, os fatores que melhoram ou pioram, e se o paciente relaciona o aparecimento dos sintomas a algum evento específico na sua vida. Dando continuidade a essa parte de anamnese, questione seu paciente sobre os hábitos de vida e as funções fisiológicas. Então, se ele faz uso de cigarro, se ele é tabagista, etilista, quais são os seus principais hábitos nutricionais, se o sono dele é reparador, como que está o funcionamento intestinal e vesical, qual é o tipo de trabalho do seu paciente, se ele consegue exercer da melhor forma possível essa atividade laboral, quais são os hobbies, as tarefas de lazer, as atividades de lazer que o seu paciente realiza, como é o ambiente familiar, se ele mora sozinho,
Se ele não mora sozinho, com quantas pessoas ele mora, qual grau de parentesco, se o paciente possui alguma responsabilidade no sustento da família ou no próprio gerenciamento do lar. Pergunte também sobre as atividades de participação no dia a dia e as funções que estão mais prejudicadas pelos sintomas da doença, como a rigidez, a dor, o cansaço, a fadiga. Quais são as expectativas do paciente em relação ao seu atendimento para que você possa alinhar? Qual o nível socioeconômico e cultural do paciente e quais os medicamentos que o paciente está fazendo uso no momento. Você precisa conhecer os mecanismos de ação dos principais medicamentos que o paciente está fazendo uso. Isso vai te dar algumas dicas a respeito do esquema terapêutico utilizado pelo médico, caso o paciente esteja sendo acompanhado por esse profissional, bem como sobre as comorbidades que o paciente possua e as possibilidades de complicações que você pode encontrar ao longo da sua avaliação. Afinal, esses medicamentos eles podem ter efeitos colaterais importantes ou, como são muitos medicamentos, interações medicamentosas que vão impactar na qualidade de vida do paciente. São várias classes farmacológicas que podem ser prescritas para esse perfil de paciente e na nossa primeira aula dessa série sobre artrite reumatoide, esse tema foi abordado. O exame complementar mais comum que o paciente tenha e traga para você na avaliação é o raio-x de pés e mãos. Se atente para a presença de edema, osteopenia periarticular, erosões e possíveis deformidades. Perceba essas variações, elas são progressivas, como você pode observar aqui na tela. Então, no paciente, no início da doença, nessas duas primeiras imagens à esquerda, não há um dano ósseo ou cartilaginoso, ou ele ainda está incipiente. Mas observe que já começa a apresentar, no segundo, já começa a apresentar uma leve erosão óssea e um estreitamento do espaço articular. Na artrite reumatoide grave, que nós temos aqui na nossa terceira imagem, da esquerda, para a direita, o dano articular, ele progride nas articulações mais afetadas e atinge também outras articulações. Aí você percebe nessa imagem que ocorre já um dano que é acumulado em termos de cartilagem, você pode perceber, então, o estreitamento do espaço articular. O dano ósseo também está presente, como a gente pode perceber, simbolizado aqui por essas setas em rosa, e já começa a apresentar algum grau de subluxação. Perceba também que essa subluxação, ela já leva um desalinhamento articular do polegar. Numa fase mais avançada da artrite reumatoide, e aí você pode perceber isso na última imagem, da esquerda para a direita, o dano articular já envolveu gravemente a maioria das articulações. Nós já conseguimos perceber uma anquilose nos ossos do carpo. Você consegue identificar? Então, após fazer todas as perguntas que você acha pertinente, analisar os exames de imagem, que você pode inclusive avaliar com mais calma e mais detalhes em uma outra sessão de atendimento, sugiro que você aplique agora um questionário para ter uma maior compreensão de forma mais geral sobre os prejuízos funcionais apresentados. Isso vai te ajudar a direcionar de forma mais objetiva a sua avaliação funcional. O questionário HAQ, ele é um instrumento que avalia a capacidade funcional. Ele é auto-aplicável,
contém 20 perguntas sobre a dificuldade que o paciente apresenta na realização das suas atividades do cotidiano. Essas 20 perguntas, elas são agrupadas em 8 categorias de atividades de vida diária. 1. Vestir-se. 2. Levantar-se. 3. Alimentar-se. 4. Caminhar. 5. A higiene pessoal. 6. Alcançar objetos. 7. Apreender objetos. E 8. Outras atividades. Então, para cada uma dessas categorias, o paciente indica o grau de dificuldade em 4 possíveis respostas, que vão nenhuma dificuldade, valendo 0, até incapaz de realizar atividade, valendo 3 pontos. O índice de deficiência ele é calculado a partir do maior score de cada categoria de atividades de vida diária. Então, por exemplo, a categoria 1, que é vestir-se, se refere às perguntas 1 e 2, que são, por exemplo, a 1, vestir-se, inclusive amarrar os cordões dos seus sapatos, abotoar suas roupas. A 2, lavar sua cabeça e seus cabelos. A categoria 2, por exemplo, que se refere a levantar-se, as perguntas referentes a essa categoria são a 3 e a 4. Então, você irá considerar o maior valor marcado pelo paciente em cada uma dessas categorias. Então, nesse exemplo, o maior valor para a categoria vestir-se foi 1, ó. Então, o maior valor para a categoria vestir-se, perguntas 1 e 2, o paciente assinalou 1. Então, é esse score que você vai considerar, certo? Na sequência, você vai fazer o somatório desses maiores scores de cada categoria, então dessas 8 categorias, e dividir por 8. Valores dessa média que você acabou de calcular, variando de 0 a 1, indica dificuldade leve a moderada. Maior que 1 a 2, indica uma dificuldade moderada a intensa. Valores acima de 2 a 3 indicam uma dificuldade intensa e muito intensa, sendo que aqueles valores menores ou igual a 0,5 são comparáveis à população geral e o paciente não apresenta limitação na capacidade funcional. O interessante é que você pode utilizar esse mesmo instrumento não só para avaliar e quantificar a capacidade funcional global, o que é muito interessante até mesmo para o acompanhamento do paciente, mas também para identificar, analisando cada uma dessas 20 perguntas, quais são as limitações mais específicas que o seu paciente apresenta. Isso vai te ajudar a direcionar a sua avaliação fisioterapêutica funcional. Vamos pensar aqui juntos. É muito comum dúvidas quanto aos testes funcionais que se deve utilizar considerando uma individualização, não é isso? Pois bem, se por exemplo você identificou que o seu paciente, independentemente do score global de funcionalidade, uma maior dificuldade ou limitação em atividades como levantar-se da cama, que é a pergunta 4, subir 5 degraus, que é a pergunta 9, levantar-se e sentar-se do vaso sanitário, que é a pergunta 12, você percebe que isso pode estar ocorrendo por um prejuízo de força muscular nos membros inferiores? E que essa aptidão física, ela deve também ser avaliada no seu paciente? Entendido isso, você irá definir qual o melhor teste para avaliar essa aptidão. De acordo com as características e validades do próprio teste, assim como a individualidade do seu paciente, aí você pode usar para esse exemplo, nesse caso, o teste de sentar e levantar da cadeira. Isso vai tornar o processo da escolha e da avaliação
por meio desses testes funcionais bem mais fácil e simples, né? Eu vou retornar a esse tópico mais para frente em nossa aula. Depois da entrevista, da aplicação do questionário, você pode passar para o exame físico e funcional do seu paciente. É importante fazer uma avaliação da composição corporal, por meio do peso, da altura, do cálculo do índice de massa corporal, que é a divisão do peso em quilogramas pela altura em metros elevado ao quadrado, complementando essa informação também com medidas da circunferência da cintura e da relação dessa circunferência da cintura com a circunferência do quadril. E aí você consegue avaliar melhor o risco cardiovascular do seu paciente. Por que eu tô te falando isso? Como esses pacientes, eles podem apresentar uma perda significativa de massa muscular e um ganho de gordura corporal, essa mudança na composição corporal em decorrência do processo fisiopatológico da doença, talvez não seja plenamente evidenciada pelo índice de massa corporal, né? Inclusive, alguns autores até propõem modificações nos valores de referência do índice de massa corporal para esses pacientes com artrite reumatoide, considerando que o paciente já tem sobrepeso quando os valores do IMC já estão acima de 23 kg por metro quadrado e obesidade acima de 28 kg por metro quadrado, né? Dependendo dos acometimentos do seu paciente, pode ser também interessante que você faça algumas medidas adicionais, como as circunferências das coxas, das pernas, dos braços e dos antebraços. Você também deve avaliar a astenia, a fadiga e o mal-estar. Por que eu estou te falando isso? A fadiga, ela é um sintoma muito comum e limitante funcionalmente, e ela é caracterizada por uma sensação duradoura de fraqueza, uma falta de energia, cansaço e até exaustão. Existem vários instrumentos e normalmente essa fadiga ela não está relacionada com o esforço excessivo do paciente e ela não melhora completamente com repouso. E aí existem vários instrumentos que podem ser utilizados no paciente com artrite reumatoide. Eu optei por te mostrar a escala de avaliação multidimensional da fadiga. Esse instrumento, ele abrange 4 domínios: a gravidade, a angústia, a interferência da fadiga nas atividades de vida diária e a frequência e as principais alterações relacionadas com esse sintoma durante a última semana, durante os últimos 7 dias. A escala contém 15 itens que formam uma pontuação agregada. Um índice global dá para ser calculado, né, por meio dessas 15 questões, e tem uma 16ª questão ou item que não vai contribuir com o cálculo desse índice global de fadiga, né? As 3 primeiras perguntas, elas são o quanto de cansaço, a intensidade do cansaço e o quanto de incômodo esse cansaço causou no paciente. O paciente vai quantificar em uma escala de 1 até 10. Nas perguntas 4 a 14, o paciente deve responder o quanto nos últimos 7 dias o cansaço interferiu na sua capacidade de fazer tarefas como as tarefas de casa, cozinhar, tomar banho, vestir-se, trabalhar, visitar ou frequentar os amigos ou a família, ter atividade sexual, participar de atividade de lazer e diversão, fazer compras e ir ao banco, andar e também fazer outros exercícios que não seja andar. Então, para esse grupo de perguntas de 4 até 14, o paciente irá responder 1 para quando essas atividades quando o cansaço não interferiu nessas atividades, e 10 quando interferiu muito nessas atividades. A pergunta 15
é sobre a frequência do cansaço nos últimos 7 dias e a resposta pode ser 1. Esse cansaço se apresentou todos os dias, até 4, quase nunca. A pergunta 16, e que não entra no score total, né? Ela é sobre o quanto esse cansaço mudou nos últimos 7 dias, né? Sendo 1 ficou na mesma, 1 diminuiu, 2 ficou na mesma, 3 nem aumentou nem diminuiu e 4 aumentou. Então, a cada pergunta do questionário, o paciente vai assinalar o quanto ou em qual frequência ou em qual intensidade a fadiga ou o cansaço o limitou. Para calcular o score global, você precisa multiplicar o valor encontrado no item 15 por 2,5, já que ele só contém 4 alternativas. E aí você vai somar com os valores que você encontrou nas questões 1, 2 e 3 e, por fim, vai somar com o valor médio do que você encontrou nas perguntas de 4 a 14. Então, o índice global, ele vai de 0 a 50 pontos, sendo que quanto mais alta a pontuação, maior é a fadiga apresentada pelo paciente. Você também pode usar a escala visual analógica da fadiga para avaliação da gravidade ou a intensidade da fadiga. Assim como as escalas de dor, que eu vou mostrar em sequência na aula, ela também compreende uma linha horizontal de 0 a 10 centímetros, sendo 0 o paciente não apresenta cansaço e 10 ele se sente exausto. Depois, é necessário, avaliarmos a dor do nosso paciente. Você pode utilizar um dolorímetro para isso, mas as ferramentas mais simples e mais utilizadas são as escalas de dor, que podem ser desde a escala visual analógica, a escala numérica, uma escala quantitativa ou até mesmo uma escala de face. Escolha a que mais se adeque às características do seu paciente e às suas necessidades em termos de informação. Ao utilizar a escala, é muito importante anotar o local ao qual aquele nível de dor se refere, caso o seu paciente sinta dor em mais de um local ou articulação. Observando o paciente, você também vai procurar identificar a presença de deformidades importantes. Joelhos inválidos e pés planos são as deformidades mais comuns dos membros inferiores. Nos membros superiores, procure por deformidades nas mãos, tais como nódulos reumatoides, dedos em botoeira ou dedos em pescoço de cisne. Essas alterações vão te dar dicas a respeito do grau de acometimento do paciente e do tempo de evolução da própria doença. Passe então para a avaliação funcional. Nessa hora, os resultados do questionário multidimensional de fadiga e do questionário de avaliação da capacidade funcional, o HAQ, que é um questionário de funcionalidade e qualidade de vida que nós abordamos anteriormente, vai te ajudar muito a escolher quais são os testes funcionais a serem realizados no seu paciente especificamente. Então, se o seu paciente ele te relatou dificuldade nesses questionários, por exemplo, de aprender ou alcançar objetos, você deveria avaliar a força de preensão muscular manual, Claro, considerando os aspectos de deformidades que porventura o seu paciente vem apresentar. Se o seu paciente relatou dificuldade de caminhar,
mas não se queixou de nada específico durante a caminhada, e sim da ocorrência de uma fadiga muscular, alguns minutos caminhando, você deve procurar por algum instrumento de avaliação da resistência muscular. Nesse caso, além de testes específicos para avaliar a resistência muscular, você pode utilizar o teste do degrau, porque ele também vai te ajudar a avaliar a aptidão cardiorrespiratória do seu paciente. Agora, caso o seu paciente ele tenha se queixado de dificuldade de levantar da cadeira, de levantar do vaso sanitário, você pode aplicar o teste de sentar e levantar da cadeira 5 vezes ou por 30 segundos. Lembrando sempre de adequar a escolha dos testes também às características específicas do seu paciente e ao seu estado geral no dia da avaliação. Outra recomendação super importante é fazer um período de aquecimento e preparação para a realização dos testes. Não se esqueça da monitorização dos sintomas, tanto a dor quanto a fadiga, assim como dos sinais vitais, como frequência cardíaca, pressão arterial. E nós temos aula aqui na plataforma sobre esses testes funcionais e também sobre a monitorização durante esses testes. Os resultados encontrados na avaliação vão te ajudar a ter uma maior dimensão do quadro clínico funcional global do paciente, acompanhar os sintomas e as respostas fisiológicas que o paciente apresenta ao realizar tarefas do cotidiano. Também vai te auxiliar na prescrição de uma maneira mais adequada e de forma individualizada do exercício terapêutico e fazer o acompanhamento do progresso do paciente, tendo como dimensão a funcionalidade.